No centenário da independência do país, ocorrido em 1822, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Surge a necessidade de recorrer a uma nova estética, e daí nasce a Semana da Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores, que buscavam inovações estéticas. O intuito era criar uma maneira de romper os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governador Washington Luiz, na época governador de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Assim, unidos à arte brasileira, foi se formando o movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, seguido de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, houve apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Pitta e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ronald de Carvalho que fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se em uma crise de tuberculose. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severa, o que causou indignação do público, muitas vaias, sons de latido e relinchos. Por fim, no terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos, exibida pelo carioca Villa-Lobos. Nesse dia, o músico subiu ao palco vestindo um casaca e calçando um pé de sapato e o outro um chinelo. O público vaiou, pensando que tratava-se de uma noite afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com o pé machucado. Tínhamos como principais artistas o seleto grupo dos Cinco, que começava pelo escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro Oswald de Andrade, um dos promoters da Semana da Arte Moderna. Oswald foi considerado como o elemento mais rebelde e inovador do grupo. Foi o autor dos dois mais importantes manifestos modernistas, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, além do livro Pau-Brasil, a primeira obra de poesias que se distanciava do romantismo. Outra figura imprescindível para a Semana de 22 era o poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista e ensaísta Mário de Andrade. A publicação de seu livro Pauliceia Desvairada é a peça-chave para a poesia modernista brasileira e, dessa forma, o autor exerce enorme influência na literatura. Outra pessoa de suma importância foi Anita Mafaldi, que ficou conhecida por suas pinturas, mas também foi professora no Brasil. Sua contribuição para a arte moderna no país começou com sua primeira exposição individual de pintura em 1914, seguida por outra em 1917. Sofreu duras críticas de Monteiro Lobato, mas permaneceu pintando à sua maneira, com claras influências pós-impressionistas trazidas da Europa. Ao lado de Anita, tínhamos Tarsila do Amaral, que configurou a linha de frente na pintura modernista do Brasil. Seu quadro mais famoso é o Abapuru, significa Homem que Come Carne Humana, de 1928, que inaugurava o movimento antropófago de digerir e incorporar outras culturas do Brasil. O intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fluir a arte. As características desse movimento foram a ausência de formalismo, ruptura com o academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão,
aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas e cotidianas. Um evento grandioso como esse foi cheio de curiosidades. A primeira foi que Monteiro Lobato era ferrenho e opositor dos modernistas. As raízes do modernismo brasileiro e da própria semana vêm de um acontecimento de 5 anos antes, em 1917. Anita Mafaldi, recém-chegada da Europa, montou uma exposição com suas obras em São Paulo. Considerada a primeira exposição modernista do Brasil, no dia 20 de dezembro, o escritor Monteiro Lobato publica o artigo no jornal O Estado de São Paulo, que sacudiu a sociedade e a crítica. O resultado? Uma extensa briga entre defensores dos movimentos modernistas e apoiadores da arte clássica. Outra dura curiosidade do que era para ser uma semana de arte moderna, mas só durou 3 dias. Isso mesmo. Talvez até porque a intenção fosse, de fato, experimentar e provocar mudanças. A Semana da Arte Moderna, na verdade, durou apenas 3 dias, alternados. O evento esteve anunciado e programado para ocorrer entre os dias 11 e 18 de fevereiro, mas o teatro foi aberto para as exposições nos dias 13, 15 e 17. Por último, percebe-se que o público não gostou. Toda aquela modernidade não agradou o público. As pinturas e esculturas, de forma estranhas, fizeram os visitantes se perguntarem se os quadros estavam pendurados da maneira certa. Os poemas modernistas eram declamados entre vaias e gritos da plateia. A Semana da Arte Moderna não teve tanta importância, mas nos anos seguintes o evento passou a ser considerado um marco que inaugurou o modernismo no país e provocou os efeitos sentidos em todos os aspectos da cultura brasileira. O Pinky e o cérebro, o Pinky e o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Não cansam de tentar.